Esse casal aqui vai dar muito certo. Muita traição, muito amor. Esse casal aqui vai dar muito certo. Muita traição, muito amor. Eu quero muito ser corna de você. Você não me curte, não? Eu tenho um homem esperando em casa. Quem? Tenho, ele tá lá em São José do Rio Pardo. Nossa! Eu acho que ele tá te traindo. Você acha? Eu acho. Aí eu dou o troco. Dá o tranco comigo. Não é macho, esse é macho. Ele para de moto. Salve, rapaziada! Começando aqui mais um vídeo no canal. E, rapaziada, tava eu aqui no meu longo dia assistindo mais um vídeo aqui no YouTube. E é o seguinte, eu já trouxe para vocês um vídeo falando sobre esse assunto, mas esse canal abordou novamente esse assunto, que é: se você tem entre 12 a 17 anos, não namore. Cara, você vai me agradecer por isso. E é exatamente isso que ele coloca aqui no título do vídeo. E bom, como vocês viram no começo aqui do vídeo, cara, chega a me dar aflição ver esse tipo de conteúdo, porque a gente já sabe que não vai vir coisa boa, sabe? Da nova geração, aí o pessoal de até os 18 anos de idade, o pessoal tá numa fase, uma vibe ali, meio liberal pra tudo, e é uma coisa que não tem me agradado, sabe? Psicologicamente. Porém, eu entendo, cada um tem a sua vida, cada pai aí, cada um dos pais tem os seus filhos para criar e vão fazer de acordo com o que acham melhor. Porém, eu vou passar isso aqui junto com vocês, eu não vou passar esse perrengue sozinho para assistir esse vídeo. Então, vamos assistir comigo. O começo eu já deixei aí sem reagir, sem falar nada. E bom, vamos ver o restante do vídeo, né? Estamos em 2025 e atualmente Atualmente nós estamos em 2026. Quando ele postou o vídeo era 2025, mas vamos lá. vivemos em um mundo que nem a época de Sodoma e Gomorra. As pessoas fazem suas próprias vontades, como trair, roubar, se prostituir, matar, mentir e todo tipo de coisas ruins. Mas é claro que, como na época de Noé as pessoas faziam essas coisas, e até no dia em que Noé entrou na arca, eles começaram a procurar a ajuda de Deus e até mesmo bateram na arca para poderem entrar, assim também será a segunda volta de Cristo. E se você realmente é um cristão que obedece a Deus, fica comigo até o final que eu vou lhe mostrar biblicamente, segundo os próprios olhos de Deus, o quão é errado é namorar nessa idade e nessa geração. Os adolescentes de hoje em dia vivem presos ao mundo da rede social, o conforto e o prazer excessivo, ouvindo músicas seculares, comendo fast foods e comidas altamente calóricas, assistem séries e filmes com cenas erradas, vivem assistindo pornografia, sem ao menos ter um trabalho ou uma atividade física praticada frequentemente, apenas nos seus quartos vivendo no mundo das suas imaginações e não no mundo real. Tudo isso para tentar preencher o vazio extremamente grande em seus corações, e sempre fracassando tentando conseguir isso. Então, eles acreditam que estando com uma pessoa com os mesmos gostos, vícios, hábitos e o mesmo vazio no coração vai trazer para eles um conforto e preencher esse grande vazio, e acabam fracassando de novo e se sentem frustrados por isso. Mas ainda assim, sempre continuam tentando procurar a pessoa certa, que tem o mesmo estilo de vida que eles. E obviamente isso não dá certo, eles se jogam ainda mais no fundo do poço. E a realidade é que não tem como das pessoas que têm um vazio se preencherem juntas, vai acabar sendo vazio. E talvez faça até o relacionamento entre os dois ficar tóxico. É igual querer que 0 mais 0 dê como resultado o número 1. E quem acaba perdendo nessa história são os dois, mas principalmente o garoto que namorou com a garota. Porque os dois começaram um relacionamento sem nenhum tipo de propósito. Se vê apenas como uma pessoa que vai ficar e simples assim. Mas aí aparecem os problemas pessoais, as situações difíceis no relacionamento e acabam gerando o término, porque os dois não tinham realmente um propósito juntos. E talvez um dos dois tinha um propósito e realmente amava a outra pessoa, mas a outra pessoa não via aquilo como um compromisso ou um relacionamento sério e acaba terminando por causa disso. Depois da pessoa perceber que agiu por impulso ou que aquilo não era para ela,
Ela deixa a pessoa sem mais nem menos, magoando seu coração e às vezes nem explica o motivo, e dá desculpas dizendo que o problema é ela ou que ela está confusa em relação a tudo isso. Mas é claro que não estou falando dos jovens em geral. Afinal, entre as 47 milhões de pessoas que fazem parte da geração Z, existem algumas pessoas que seguem o caminho correto e perfeito diante de Deus. E não existe esse papo de você namorar com um mundano e para conseguir converter ele, ou um não cristão namorar com uma cristã para se tornar alguém melhor. Na maioria dos casos é mais fácil o cristão se influenciar pela pessoa mundana do que a pessoa mundana mudar de ideia. É como um copo de suco querer compartilhar o seu suco para um copo quebrado sem fundo. Você vai jogando todo o seu suco para o outro copo que está furado, o suco derrama no chão e é desperdiçado. E você se torna mais um copo vazio, sem nada. E aí o outro copo preenche você do que ele tem. Cacos de vidro quebrados, os prazeres que o copo quebrado guarda, que não o torna consertado ou preenchido. E aí você acaba se tornando que nem ele, você se quebra e fica até mesmo pior do que ele. Mas quando os dois têm Cristo como o suco dentro do copo, então Cristo, com a sua jarra de suco infinita, coloca sobre os dois o suco que preenche o vazio dentro do copo. E sempre que o suco vai se acabando, porque as aflições e os problemas tomam boa parte do suco, o outro copo ele dá apoio, oferecendo o seu próprio suco. E Cristo vem com a sua jarra infinita, pois ele é a fonte da vida, e derrama sobre ele a quantidade de suco que ele espalhou para o outro copo. Tanto que na Bíblia diz que nós somos renovados dia após dia. E a Bíblia diz também que não devemos nos juntar com os descrentes, principalmente no namoro e no casamento. Pode Cristo estar de acordo com o diabo? E você pode estar achando essa reflexão toda muito interessante. Mas ainda existe aquela dúvida. Qual o tempo certo para namorar segundo a Bíblia? Tem que ser acima dos 18 anos? A Bíblia nunca realmente disse qual é a idade certa para uma pessoa namorar. Isaac, filho de Abraão, só namorou e casou com Rebeca tendo 40 anos de idade. Maria, a mãe de Jesus, engravidou dele tendo entre 12 a 16 anos de idade. E algumas teorias e teologias descrevem José como mais velho que Maria. Então, acaba sendo bem confuso essa parte de saber qual realmente é o tempo certo para namorar. Mas a realidade é que você não define o propósito ou o tempo certo para se namorar, mas é Deus que define isso. Assim, eu vou fazer um comentário rapidinho aqui, pessoal. Na questão do namorar ali, eu sei que talvez não tenha um tempo determinado e tal, mas se a gente for considerar a questão de relacionamento sexual, né, isso tem-se ali um período, um tempo estimado, uma idade estimada. Eu não vou nem falar idades, 15, 16, 17, 18, 19, 20, enfim. Não vou falar o número em específico, mas em termos lógicos pela Bíblia, a gente entende-se que para você se relacionar com uma pessoa sexualmente ali, que faça, no caso, a união de dois corpos, você precisa estar ali casado com a pessoa, né? Estar em união junto com a pessoa. Não simplesmente, eu estou com a pessoa namorando ali e eu posso fazer esse tipo de coisa. Se a gente fosse levar esse quesito das escrituras ao pé da letra, como de fato tem que ser feito, né? Não estou falando aqui abdicando a mão de que deve ser ocultado essas informações, não. Assim, se a gente for parar para ver, pelo menos a gente tem que estar ali na idade permitida ao casamento, né? Porque aí você vai se relacionar com a pessoa, vai ter ali as relações, e antes disso você deveria casar, né? Então. Fica aí apenas uma reflexão rápida na questão de idade. Mas eu sei que hoje tem leis em quesito de qual é a idade mínima para se relacionar com as pessoas e tal, né? Abaixo disso já entra outros casos aí que são casos criminosos, enfim. Mas se a gente fosse pegar, pô, por exemplo, o caso da minha mãe, assim, a minha mãe, ela começou muito nova a relacionar com meu pai e tal, e aí eu penso o seguinte, também me teve muito jovem. Então, quando você se une com alguém estando muito jovem, você meio que não sabe ainda o que vai fazer. Então, quando ele coloca lá no título, não namore entre os 12 aos 17 anos, eu fico com uma reflexão, hoje tendo a idade que eu tenho, né?
do seguinte, cara, dos 12 aos 17 anos, essa idade é a idade da diversão. Não é a idade da prostituição, ou a idade do. Sabe? Cara, é a idade que você tem que descobrir o que de fato é sair da vida infantil para a vida adulta, porque quando você bate os seus 18 anos, em teoria, porque teoria que eu falo, né? Você deveria sair da vida da vida infantil e partir para a vida adulta. E hoje é totalmente o oposto. Você tá lá com seus 20, 25, 30 anos e muitas das pessoas ainda estão ali morando com os pais, vivendo em baile, carregando uma vida como se não precisasse ter responsabilidade, sabe? Então, é uma questão quando você se relaciona com as pessoas, quando você vai se relacionar, é o seguinte: você precisa ter plano, você precisa ter ali uma metodologia. Não, Daniel, mas o que você está falando é coisa dos antigos, que não sei o quê. Por que que os antigos até viviam mais tempo junto com seus parceiros? Porque de fato tinha toda uma métrica nisso. Não era, eu vou começar aqui o famoso ficante, né? Vou começar a ficar com a pessoa e aí se der certo, deu. Se não der, não, cara. A questão era que se não desse certo, meu, você ia continuar junto até dar certo. E isso levava-se uma vida inteira. Mas enfim, eu sei que cada um vai ter o seu jeito de pensar, a sua forma ali de reagir com todo esse modelo de conteúdo, mas fica aí uma reflexão, cara, a questão do período para você se relacionar com as pessoas. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Pois eu conheço bem os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Deus tinha um propósito para Maria, um propósito que José não entendia e por causa disso quase o fez abandonar Maria. Mas você não precisa entender a situação, você só precisa confiar em Deus, pois os planos dele são certeiros para a sua vida. Aqueles que esperam no Senhor renovam sempre as suas forças. José quase abandonou Maria, mas pelo aviso do anjo, mesmo sem entender, José confiou, e assim os dois criaram um menino querido chamado Jesus. E estamos no final de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo e quiser ajudar de Cara, o vídeo foi muito bom. Foi bem resumido, né? A gente já trouxe um assunto parecido recentemente da questão de não namorar a geração Z, porque, meu, é uma geração um tanto quanto complicada, mas é basicamente isso. Hoje a gente tá vivendo uma geração na qual não existe um propósito no relacionamento. É simplesmente por luxúria, por prazer, por desejo e, cara, a gente já sabe aonde isso vai levar e fazer o quê? É uma coisa que hoje, a única coisa que eu posso fazer é ensinar aos meus filhos, aos meus netos, futuramente, qual é o caminho que seria ali o correto, baseado tanto nas escrituras quanto na minha vivência. Mas a gente sabe que às vezes não conseguimos transmitir 100% daquilo que gostaríamos para os nossos descendentes, mas a vida ela vai ensinar e vai dar ali e vai dar ali um preço para cada um, dos nossos descendentes. Enfim, cara, vídeo muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like no vídeo, pô. Porra, se inscreve aí no canal. Então, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Valeu e é nóis.